Então vamos falar um pouquinho sobre a questão a ideologia por detrás do rock and roll, desse movimento que é o rock and roll. O rock and roll não é só um estilo musical, é um movimento ideológico que se desenvolveu aí segunda metade do século passado, e é bem complicada a questão, é bem profundo. A maioria das pessoas não chegou ainda a conhecer esse tipo de assunto, outras já têm uma noção, porque já perceberam os símbolos, os sinais e o modus operandi do movimento rock, né? A gente tem que compreender o seguinte, que a figura que mais influenciou o universo e o surgimento do movimento rock foi o indivíduo conhecido como Aleister Crowley, né? Já comentei em vários outros vídeos a figura desse indivíduo, né? Ele foi um grande ocultista europeu, britânico, primeira para a segunda, não sei ao certo agora a data em que viveu Aleister Crowley, mas foi no século passado, né? E ele foi primeiramente iniciado na maçonaria, alcançou o grau 33, depois ele sai da maçonaria e funda a Astrum Argentum, a própria sociedade dele, e depois ele vai entrar numa sociedade chamada OTO, Ordo Templi Orientis. Se não me falha a memória aqui, eu não sei o que veio antes. Primeiro ele fundou a Astrum Argentum e depois foi para a OTO, ou primeiro ele foi para a OTO e depois fundou a Astrum Argentum. Não interessa. O fato é que na OTO ele se tornou basicamente um dos expoentes dentro desse grupo de filosofias e ocultismo, e no qual basicamente o corpo conceitual da OTO foi baseado nas filosofias e na doutrina de Aleister Crowley. Qual é a doutrina de Aleister Crowley? É chamada doutrina de Telema, que está fundamentada num livro escrito por ele chamado O Livro da Lei. Esse livro não foi escrito de fato pelo Crowley. Esse livro é resultado de uma revelação que ele teve durante um ritual que ele fez com a esposa ao viajar para o Egito, né? A esposa incorporou uma entidade chamada Aivas, ou Aiwas, eu não sei direito a pronúncia, que o próprio Crowley desenhou, né? É essa figura que eu mostro para vocês. E essa entidade transmitiu a Crowley uma doutrina de Telema, telemismo. Telema é uma palavra grega, Telema significa vontade. E a máxima dessa doutrina, a frase máxima, né, que define toda a doutrina é a seguinte frase: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Ou seja, a vontade é a lei. A vontade está acima de todas as coisas, né? Faça a sua vontade. Então ele disseminou as suas doutrinas, a doutrina de Telema, por algumas dessas sociedades filosóficas daquele período, e ele passou a ser reconhecido na Europa, né, no momento em que vem surgindo o movimento rock. Então você vai ver que as primeiras bandas de rock, alguns faziam parte dessas sociedades, outros seguiam a doutrina de Telema, outros apreciavam e tinham, né, um apreço muito forte pela figura de Aleister Crowley. Então a gente vai vendo que literalmente as bandas que inauguraram o rock, os nomes mais importantes da história do rock, todos estão intrinsecamente relacionados com a figura de Aleister Crowley. O Aleister Crowley, só para comentar aqui com vocês, ele era um cara que puxava para o lado da mão esquerda, né? Ele não era um ocultista a nível que buscava compreender o hermetismo na sua parte mais filosófica ou cosmológica, né? Ou seja, o hermetismo do Corpus Hermeticum, de Eliphas Levi, né? Onde o que se pretendia ali era fazer filosofia ou cosmologia, ou seja, compreender os fundamentos e os porquês da existência do universo. Já a mão esquerda, ela já vai pirando em outros elementos, né? A questão das energias sexuais, a questão do uso de drogas, a questão de toda aquela inversão de valores que a mão esquerda não tem nada a ver com esquerda de comunismo, tá? A gente está falando aqui de doutrinas do oculto, né? Então a mão direita é o sagrado e a mão esquerda é o profano. A pessoal da mão esquerda acredita que não há o sagrado sem o profano, não há o mal sem o bem, não há ordem sem o caos.
Então eles assumem essa figura de que nós traremos o caos para que seja feita a ordem. Então é uma filosofia complexa, a mão esquerda. Então assim, o Aleister Crowley ele foi a fundo na magia, em rituais de sacrifícios de animais, em rituais envolvendo orgias sexuais, onde ele buscava realmente encontrar o que ele queria encontrar. Eu não sei, né? O que esses caras buscam nesse tipo de filosofias do oculto, do negro, né? Eu não sei o que buscam, mas algo eles querem encontrar ali. O fato é que essa doutrina desembocou numa espécie de rebeldia, numa espécie de rebeldia sem causa, assim, né? Aquela coisa do faz o que tu queres, essa é a lei. Então, é aí que começa um pouco dessa guerra cultural que a gente vê em relação às instituições cristãs e esse movimento que busca romper com os valores cristãos, que não aceita hierarquias, que não aceita autoridades. Eu sou a minha própria autoridade, eu faço o meu mundo, eu sigo as minhas regras, eu faço a minha vontade. Faz o que tu queres, essa é a lei de Telema, de Aleister Crowley. Então a gente vai ver grandes nomes do rock transmitindo através da música esses ideais fundados por Aleister Crowley. Eu vou começar aqui a falar de algumas das personagens que claramente tiveram envolvimento com Aleister Crowley, que disseminaram as suas ideologias. O mais notório de todos, que é uma banda de renome dentro da história do rock and roll, que é Led Zeppelin. Led Zeppelin, eles encarnaram todas as doutrinas de Crowley. Eles elevaram a lei de Telema para um nível que não havia sido visto ainda na época, né, através das suas músicas. Então você vai ver que o símbolo do Led Zeppelin é um anjo caído. Aquele anjo que a gente vê na capa do disco é uma alusão a Lúcifer, o anjo caído. Eles lidam com vários aspectos de simbologia. Então cada membro da banda era representado através de um símbolo. Então eles lidam com a parte simbólica. E literalmente, de forma assumida, o Jimmy Page, que era o guitarrista do Led Zeppelin, ele afirmava de pé junto que ele gostava do Aleister Crowley, ele seguia as doutrinas e ele transmitia. Isso não é um mistério, né? Isso aí era aberto. Ele abertamente falava isso, que ele era um fã de Aleister Crowley e de suas filosofias. Eu vou falar mais sobre o Led Zeppelin e o Jimmy Page. Eu vou ler um texto aqui para vocês, o texto mais completo que eu encontrei sobre esse assunto, para a gente destrinchar essa questão das influências do rock, né? Então assim, Aleister Crowley, 1875-1947, foi um mago e escritor ocultista inglês. Foi um poeta de liberdade irrestrita e da vontade como máxima soberana, além de defensor do uso de sexo e drogas para fins mágicos. Ele foi partidário de um individualismo extremista, apregoando a autonomia individual na busca da liberdade e satisfação das inclinações naturais, em detrimento da hegemonia da coletividade massificada e despersonalizada. Sua magia condena todas as formas de poder e autoridade que restringam a soberania e a liberdade absoluta do indivíduo. Nos anos 60 e 70, a sua doutrina do Novo Aion, indo ao encontro da necessidade de contestação da juventude, ganhou força nos movimentos contraculturais que anunciavam a era astrológica de Aquário, que os jovens tentavam materializar em comunidades alternativas. O que é o Novo Aion? O Novo Aion, anunciado pelo escritor inglês Aleister Crowley no início do século XX, se apresenta como a alternativa que procura suprir as necessidades que o sistema se mostrou incapaz de satisfazer. Assim, procura preencher as lacunas deixadas pelas instituições estabelecidas que não conseguiram concretizar as premissas de igualdade, liberdade, fraternidade, ordem e progresso. Aleister Crowley defende que, abre aspas, todo homem e toda mulher é uma estrela, isto é, cada ser humano é único e exclusivo, dotado de vontade e pensamentos próprios, sendo a distinção algo característico do humano e, portanto, sua condição de semelhança. O que temos em comum é que somos todos diferentes, com o livre desenvolvimento de cada um sendo a condição do livre desenvolvimento de todos. Então, eu consigo enxergar também o lado bonito da teoria de Crowley, né? Ele não era um satanista como Anton LaVey, que já criou a sociedade satânica de fato. Ele era um ocultista, um hermetista, um fascinado por esses temas, né? Sociedades secretas e filosofias ocultistas.
Então ele tem esse pensamento da individualidade, né, que às vezes eu acho importante também, né? Eu acho importante a liberdade individual, o poder de escolha do indivíduo, ou seja, a vontade do indivíduo, né? É importante. O problema é que a gente tem que manter o equilíbrio entre a importância do coletivo, das instituições do coletivo, e a importância do individual. Aqui com o Crowley vamos dizer que a gente tem um dos opostos, né? Nem tanto ao céu nem tanto à terra. No caso do Crowley, se acabou desembocando num faça a sua vontade de fato. Então um individualismo muito forte e acabou desembocando também nessa questão de rebeldia contra as instituições, de revolta contra o sistema. Acaba se tornando em excesso, quando tudo que é em excesso é um problema, né? Acaba se tornando uma rebeldia, uma anarquia contra qualquer forma de autoridade ou instituição. Então temos um problema aí. Crowley, por ser uma figura mítica e controversa, também despertou muito interesse em artistas, tornando-se guru da contracultura e do rock. Exemplar é a capa do álbum dos Beatles de 1967, criação do artista Peter Blake, que reúne imagens de 62 pessoas a quem os Beatles admiravam. Na linha de cima, podemos ver claramente a figura do mago Aleister Crowley. Muitos roqueiros foram influenciados pela figura de Crowley. Jimmy Page, do Led Zeppelin, foi um dos mais famosos estudiosos da obra de Crowley. Além de adquirir manuscritos e objetos pessoais dele, Page chegou a comprar a mansão do bruxo, chamada Boleskine House, refúgio às margens do Lago Ness, na Escócia, onde Crowley teoricamente fazia seus rituais. David Bowie cita o mago na canção Quicksland, do disco The Man Who Sold the World. Ozzy Osbourne compôs a música Mr. Crowley. Recentemente, os alemães do Edguy gravaram Aleister Crowley Memorial Boogie no disco Age of the Joker. No Brasil, o mais ilustre seguidor do ocultista inglês foi Raul Seixas. Embora o cantor nunca tenha comentado publicamente com clareza e detalhes as suas experiências em sociedades iniciáticas, as canções explicitam que ele lançou sua sociedade alternativa a partir dos ensinamentos de Crowley. O Maluco Beleza parece ser o artista que mais faz referências ao mago inglês. Dentre os mais ilustres discípulos do mago inglês, encontramos Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. Em um dos discos mais importantes da banda, Peace of Mind, a canção Revelations, sobre o apocalipse bíblico, faz referência a Crowley, que se autodenominava o 666. O verso Just a Babe in a Black Abyss, apenas um bebê em um abismo negro, remete à metáfora telêmica de bebê do abismo, um termo para designar aquele que mergulha e atravessa um abismo metafísico e psíquico entre os universos espiritual e material. Em Power Slave, a música título conta a história de um faraó, Deus vivo na terra, que recusa a morte e deseja permanecer no poder. O primeiro verso menciona o olho de Horus. Horus, segundo Crowley, é o deus do novo Aion, a fórmula mágica da criança coroada e conquistadora que transcenderia o decadente velho Aion de Osíris, seu pai. Moonchild, do álbum Seven Son of Seven Son, é o título de um dos livros de Crowley. Tanto a obra original quanto a canção falam sobre a união de dois magistas, homem e mulher, e o nascimento de um ser supra-humano ou uma supraconsciência. Gente, essa questão aqui, eu vou até fazer aqui abrir uma aspa aqui, porque o Crowley ele tinha essa teoria de que dois magos iniciados no que há de mais poderoso no mundo do oculto, no momento de uma ritualística sexual, dentro de um ritual, poderiam gerar então esse Moonchild, a criança lunar, a criança que transcenderia todos os padrões, etc e tal, né? Com uma supraconsciência. Ele tinha essa teoria, o que influenciou pessoas de uma forma inacreditável. Por exemplo, só fazendo um parênteses rápido aqui para fugir do universo do rock, né? Que o Crowley ele não influenciou só o universo do rock e da música, ele influenciou várias áreas. Inclusive, um seguidor fiel das doutrinas de Crowley foi conhecido como, posso estar errado aqui, eu não lembro o nome direito, mas é o John Parsons, acho que é John Parsons,
que era um técnico, cientista, projetista de propulsores a jato em grandes empresas nos Estados Unidos. Trabalhou para o governo e ele projetou peças no universo da aeronáutica. Assim, era uma pessoa de alto nível de importância dentro da ciência e do mundo militar nos Estados Unidos, né? E científico, né? Enquanto um projetista de propulsores, inclusive propulsores que foram utilizados pela NASA e tudo mais. Ele esteve envolvido em grandes projetos, o Parson. E era um seguidor de Aleister Crowley, só que aí já dá uma outra história aqui só sobre as aventuras do Parson e a tentativa do Parsons de criar o bebê Moonchild. Isso a gente vê em outro momento. No álbum do Iron Maiden, The Final Frontier, a influência de Crowley é marcante. A música Starblind se refere ao conflito entre a religião dogmática e repressora do velho Ion, cristianismo, né? E o desejo de liberdade do novo Ion. No mesmo disco, The Alchemist faz uma referência implícita ao alquimista e clarividente Edward Kelly, 1555-1597, de quem Aleister Crowley acreditava ser a reencarnação. Então a gente já vê aqui alguns elementos realmente dessa tentativa de estabelecer uma nova era, de uma revolução para um novo mundo, no qual você abandona velhos preceitos ultrapassados e tal, que seria os preceitos do cristianismo, uma coisa que eu não concordo. Bom, o texto continua, tem muito mais assunto ainda para ser falado. Eu quero fechar esse assunto, mas a gente já está chegando aqui a quase 20 minutos de vídeo. Então eu vou parar por aqui e vou dar mais até uma estudada melhor, para ficar melhor ainda a parte 2, mas em função do tempo a gente se vê nessa próxima parte. Eu aguardo vocês.